Que questionamentos, que desafios ainda precisam ser superados? Proust nos dizia que a verdadeira viagem de descobrimento não consiste nas novas paisagens, e sim num novo olhar, na forma de olhar tudo o que a gente está vendo. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está nos Caminhos do Herói. Esse episódio é dedicado à intuição. Venha comigo. Na minha trajetória, eu junto vários conhecimentos, fontes de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da vida e ao longo das tradições às quais a gente recorre. A tradição nativa americana é uma tradição que sempre me encantou pela história pessoal. Então, além da mitologia grega, de todo esse episódio que eu já fiz lá nas jornadas mitológicas, trazendo esse conhecimento, desde criança, esse lugar conhecimento dos nativos norte-americanos, ele é encantador pela forma como essa população tem documentada a forma e o jeito, as possibilidades do seu próprio conhecimento de interligação com a natureza. Não é diferente do que os nativos, as nações primeiras do Brasil também têm. E, inclusive, as nações dos Andes, principalmente os Incas, com todo o conhecimento que eles vêm trazendo ao longo do tempo. Num determinado momento de minha jornada, eu encontrei um autor que falava o seguinte, e esse autor, por isso eu estou falando dos Incas, era um autor que estava fazendo um estudo a partir da população dos xamãs dos Andes. E eles têm uma coisa que fala assim: quando você vai acordar do grande sonho que você vive? Quando você vai realmente despertar e entender que você faz parte do todo, faz parte de tudo o que está acontecendo. Porque nessas tradições, eles partem da ideia de que quando estamos desconectados, o quanto estamos, na verdade, dormindo, não conseguindo entender que somos parte da natureza e somos parte desse todo. Aqui, o herói, em toda a sua jornada, quando chega nesse 11º passo, nesse 11º movimento, ele é questionado do que ele vai levar para frente. O que, afinal de contas, depois de tudo que acordou no autoconhecimento, de tudo que despertou dentro de mim, o que eu preciso acordar? E aí eu vou lembrando dos Incas, eu vou lembrando desses xamãs que falam da necessidade desse acordar, do despertar da intuição, do despertar disso que é tão subjetivo e é tão, às vezes, difícil de entender o que é a intuição. O que é esse fenômeno que acorda conosco e faz com que a gente, além de usar o nosso pensamento racional, além de usar o nosso pragmatismo para explicar as coisas, também temos algo que faz com que a gente possa pensar o mundo, sentir o mundo a partir desse lugar que é a intuição. Eu não vou, por conta do tempo, fazer um tratado sobre a relevância da intuição. Mas nesse movimento de tudo que a gente começou lá com o herói, do despertar, do acordar, do enfrentar os desafios, nesse momento, como eu levo para frente a minha intuição? Nenhum processo de autoconhecimento ele é absoluto, porque nenhum ser humano vai ficar pronto, totalmente acordado. A gente vai despertando ao longo da vida. A cada etapa, a cada situação, mais autoconhecimento, mais possibilidades e ferramentas nós temos de poder olhar o mundo de uma outra forma. Trazer a intuição para que ela possa explicar aquilo que eu ainda não dou conta de explicar. Veja, não é uma justificativa, não é uma explicação, muito menos um trelelê de ficar dando razão e explicação a tudo. Muitas vezes eu escuto de vários profissionais o famoso entendimento. Eu entendi as coisas, estou entendendo tudo, agora eu compreendo tudo. E, na verdade, a pessoa está racionalizando, explicando o tempo inteiro o que se passa com ela. Não é isso que o despertar do herói promove.
Não é isso que a gente está promovendo nesse caminho. O caminho não é para ficar explicando e tendo uma justificativa de por que eu sou assim ou por que eu sou assado. O caminho é de poder ouvir aquela voz que vem conosco, que é a intuição, aquela voz que fala do meu self, que fala de quem realmente eu sou. É poder ouvir isso, dar vazão a isso, poder integrar e entender que eu sou parte da natureza e que se eu posso silenciar esse tagarelismo, esse blá, 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 que a minha mente faz, essa explicação constante que o meu ego faz, e ouvir mais isso que é o meu próprio ser interno. E aí a relevância, a importância de podermos meditar para silenciar a mente, para silenciar um pouco o ego e ouvir mais o nosso coração, ouvir a vibração daquilo que fala e que sempre falou de um jeito com maior amorosidade. Agora, você acredita que isso também é possível para explicar, para dar sentido ao que está acontecendo com você? Sim, ao invés de ser uma explicação que fala apenas de isso aconteceu por isso, por aquilo, é uma explicação que integra, é um entender o que está acontecendo a partir daquilo que é profundo, é um entender do mundo quase que poético, poético no sentido em que eu estou integrado e eu posso dizer, não importa qual seja a situação, está tudo certo, o movimento está acontecendo, tudo o que acontece, acontece dentro de um princípio aonde eu estou me desenvolvendo, aonde eu estou cada vez conhecendo mais e mais sobre a minha interligação com a natureza como parte dessa própria natureza. Então, quando eu questiono você sobre o que falta, sobre essa pergunta inicial, o que ainda falta, o que ainda está dormindo dentro de você, eu não estou te fazendo uma pergunta para você me responder A ou B. Então vamos mudar. É um questionamento, é uma possibilidade de trazer uma reflexão maior. Por quê? Que dúvidas eu ainda tenho dentro de mim? Que outras partes ainda precisam ser acordadas? Por quê? Não adianta eu fazer toda essa jornada de autoconhecimento e o herói chegar nesse final certo e absoluto. Não, ele precisa chegar aqui e saber como lidar com as suas dúvidas. Eu não vou ficar sem dúvidas na vida. Nenhum autoconhecimento vai promover o estado completo, a não ser que eu queira chegar a ser um Buda, que é o iluminado, aquele que chega ao todo do conhecimento. Não, nós somos mortais, comuns, vivemos as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos. Aqui a gente não está procurando algo de religiosidade, de iluminação. Não, a gente está querendo viver como ser humano, como experienciar, como experimentar na jornada humana esse lugar onde a minha intuição pode falar, aquietar e diante das dúvidas eu possa olhar como o meu ser interno responde, que questionamentos eu consigo fazer sobre o meu próprio processo e, a partir desses questionamentos, trabalhar as minhas certezas relativamente. Não são certezas para toda a vida, são certezas de um determinado tempo, de um determinado momento, de uma determinada situação. É a possibilidade que eu tenho, aqui e agora, de conseguir, de fato, trazer para a minha realidade as possibilidades de viver uma vida onde, diante das dúvidas, eu possa parar, aquietar a minha mente e sim, ouvir a voz do meu coração para poder, com a minha intuição, dar respostas ao que está se passando, ao que está acontecendo. Esse vídeo, ele tem a relevância, a importância de destacar isso que é da intuição. É como você, mais do que ter as minhas respostas, você pudesse, agora, já no finalzinho, dar uma pausa no vídeo, parar um pouquinho. Não importa onde você esteja, pare e ouça
o que o seu ser interno fala. Ouça a sua voz interna. Não deixa para daqui a pouco. Não deixa terminar o vídeo. Dá uma pausa, daqui a pouco você volta. Escute o que a sua intuição lhe fala. Escute o que você é, porque mais relevante do que um conselho, mais relevante do que qualquer outra pessoa possa trazer para a sua vida, é você ouvir a voz do seu coração. É você ouvir aquilo que fala com você desde o princípio, que é o seu próprio ser interno. Veja, não é sua mente tagarelando, é a sua voz interna. Uma pausa, escute a sua voz interna e depois eu volto aqui com os plim-plims para você. Então, pessoal, eu quero agradecer você ter curtido o nosso vídeo, você ter escutado até aqui. Se ele faz sentido, pode encaminhar para as outras pessoas. Chegou a hora de você dar aquele like, de você... Não assinou o canal ainda? Tá na hora. Você pode agora se inscrever, que você vai estar sempre ligado, sendo avisado de quando os próximos episódios estão chegando. Não se esqueça, gostou? Curtiu? Até a próxima!